Amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos buscar na Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 3 e 4. E eu chamei essa mensagem hoje, um cordeiro por família. Um cordeiro por família. Estamos falando sobre o tema da família. E a família, irmão, é importante. Continua sendo importante, continuará a ser importante. Inclusive, na vinda de Jesus, Ele virá buscar as famílias da terra. Então, isso não vai mudar nunca, nunca. A sociedade poderá dizer o que quiser, mas nunca mudará o espírito de uma instituição que foi Deus quem criou. Isso nunca vai mudar. Um cordeiro por família, Êxodo 12, versículo 3, diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme ao número de das almas, conforme ao que cada um puder comer. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia, por o Teu amor gracioso ter se manifestado em minha família para nos salvar. Primeiramente isso, que eu sou grato a Ti. E também para nos abençoar e nos ajudar em tudo o que nós precisamos. Eu Te agradeço por isso. E ao mesmo tempo Te peço que me dê sabedoria para falar a Tua palavra e também Te peço para que Tu possas abençoar todas as famílias que estão aqui presentes e aqueles que nos estão ouvindo através da internet, que eles possam também receber a Tua bênção, Senhor amado, e que a Tua palavra seja, Senhor amado, eficaz no coração de todos aqueles que a ouvem. É o que eu Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós já vamos voltar a essa história de Êxodo 12, né? Onde foi comemorada a Páscoa. E nós estamos falando de família, e precisamente a celebração da Páscoa, né, ela foi projetada para ser comemorada em família. Mas o conceito de família que nós temos como cristãos, como pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, será o mesmo conceito que a sociedade tem? Nós, através dos meios de comunicação da mídia, sabemos que infelizmente não é o conceito que eles têm de família. O conceito que o mundo tem de família é totalmente alheio à palavra de Deus, ao conceito bíblico da família. A família deixou de ser uma base sólida, uma instituição sólida, para vir a se transformar num agrupamento circunstancial, precário de amor, precário da presença de Deus, e impulsionados mais pelos afetos e impulsos sexuais. Por exemplo, se você vê o conceito progressista da família, para o progressista só falta ter duas pessoas se amar, se gostar, se amar, né, entre aspas, e às vezes uma ou duas pessoas e já é uma família. Isso se transformou num conceito totalmente diluído, que perdeu a pureza do que é a essência da família. Eu não sei, todos lembramos, né, sobre o que aconteceu no coronavírus, onde todo lugar que você chegava, você era recebido com álcool, 70%, não é isso? Havia lugares, estabelecimentos, que esse álcool de 70% misturavam com, se era 1 litro, era mais de meio litro de água, em alguns mercados, em algumas instituições, e você sentia meio que o cheiro de álcool. E de repente você tinha como uma consciência de que as suas mãos estavam limpas, mas realmente você estava colocando nas suas mãos um álcool que não estava fazendo nada, porque ele estava diluído, estava misturado, então ele perdeu a essência. É isso que acontece com esse conceito progressista da família. Ele está sendo diluído com outros conceitos, ao ponto de você ver 2 pessoas, 3 pessoas, e muitas vezes até do mesmo sexo, e pensar em uma família. Não existe isso. Esse é um conceito esticado, diluído do que é realmente a família. Foi acrescentada a água
Então está perdendo a essência. Mas o conceito bíblico da família tradicional, embora muitos não gostem desta palavra, é o conceito que nós manejamos, o conceito que nós como igreja nos apegamos e o conceito que manejaremos e falaremos e ensinaremos aos nossos filhos até a volta de Jesus. É esse conceito da família tradicional. Um homem e uma mulher como projeto, né? Porque quando a gente vê um homem e uma mulher, eles não são família, eles são um casal. Um projeto que está visando, quando vier os filhos, já constituir uma família. Então, um casal é um projeto, né? Para posteriormente se transformar numa família cuja visão da família bíblica é os filhos e os pais sentados à mesa, como se fossem ramos de olivo ao redor. Essa é a visão bíblica da família que você encontra na Bíblia e é maravilhoso. E seguirá sendo, e nós gostamos disso, porque nós fomos restaurados. Nossas famílias são restauradas. Meus irmãos, uma das coisas que também está corroendo o verdadeiro conceito da família é a falsa expectativa de uma família perfeita. Isso não existe. Você tem que tirar isso da cabeça. Veja bem, e eu costumo sempre passar essa imagem para as pessoas. Eu sou pastor, eu me formei como pastor, mas se você for para a minha casa, por exemplo, domingo de manhã, 8 horas, que estamos nos preparando para vir para o culto, meu irmão, aquela situação é muito difícil. Todo mundo gritando, vem cá, tu vai se ajeitar. Você vai encontrar uma família imperfeita, uma família normal. Ou você pensa que é o caso do pastor, lá é bem barulhento. Lá todo mundo parece que está discutindo, mas está se amando. Dessa forma. E vai para o menino, e puxa o menino pelos cabelos, e vai-se embora, que tu não sei. É isso. Então, hoje, muitos estão querendo passar um conceito de família nas redes sociais, como se fosse família perfeita. Não existe. Se a família já é perfeita, a obra de Jesus é vã. Jesus veio restaurar as famílias, das quais as minhas eram uma das piores. Meus irmãos, a estrutura da família que eu vim, e eu não sinto vergonha de dizer isso, era de um pai maltratador. Um pai que maltratava a minha mãe, que bebia o final de semana todo. Uma mãe em casa, mas ausente. Um pai, nós somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, 7 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Mas um pai ausente, um pai que não estava nunca presente, estava ali. Ele existia em corpo, mas sua alma não estava com a gente. Ele não sabia dos meus gostos, dos meus sonhos, das minhas necessidades, eu não sabia nada disso. Porque ele estava aí em corpo, mas sua alma não estava ali. Mas essa continua sendo a realidade de muitos lares. Mas essa era a minha realidade. E Jesus chegou e me chamou quando eu tinha 12 anos. E eu fui para a igreja e Jesus me restaurou. Ele me chamou, eu atendi ao chamado gracioso dele e fui em obediência. E ele restaurou minha família. A partir daí, a salvação chegou à minha casa. Chegou ali e Deus restaurou meu pai. Deus se levou meu pai o ano passado, em novembro. Um homem restaurado, louvando a Deus. Um homem que ensinou para nós os princípios da palavra de Deus. Ele tentou se redimir de alguma forma, tudo que ele fez. E meu pai, meus irmãos, não era uma pessoa nunca de dar carinho para a gente assim. Ele não manifestava o carinho. Ele amava a gente dessa forma toda rude, né? Mas depois, quando Jesus chegou à vida dele, ele foi uma pessoa totalmente diferente. Ele dava amor para nós. Então, essa é a família que eu vim. Quando eu formei a minha família, eu disse, não é esse o modelo de família que eu quero. Eu quero uma família cristã, tradicional, renovada, restituída pelo poder de Deus. E Jesus veio e fez isso na minha família. Restaurou minha família. E nós hoje somos uma família imperfeita, caminhando com Jesus, cometendo erros, acertos, desacertos, mas sempre confiando em Deus. Isso também é um erro quando muitas pessoas querem projetar um conceito de família perfeita. Você vê na rede social toda aquela perfeição. Não é isso a verdade. Nós somos famílias imperfeitas,
Confiamos na obra de Jesus na cruz e confiamos que Ele vai nos restaurar. E ao ponto, a cada dia que vamos vivendo conforme a palavra, Ele começa a restaurar nossas vidas e nós vamos parecendo com Ele, com o modelo que Ele quer de família. E é isso que nós estamos trabalhando em nossas vidas. Então, esse é o que Deus vem fazer. Então, nós, irmãos, temos que ter cuidado com isso. Agora, se você pensa em tudo que uma família faz, se você vê a função de uma família, ninguém, nenhuma instituição, nenhuma pessoa, nenhuma instituição social, nenhuma instituição do Estado pode substituir a função da família. Veja, a família cuida. Quando está doente, a família cuida, ama, cura. A família guia, a família norteia, a família conduz, a família passa ensinamentos, a família ensina a salvação, a família ensina o amor, a solidariedade, a família ensina a estar junto. Tudo isso você aprende na família. Qual é a instituição que faz tudo isso, irmão? Diga, o CRAS. Será que existe alguma instituição dessa que faz tudo isso? Não, não existe nem existirá. Nenhuma instituição que seja capaz de fazer tudo isso junto, de cuidar, de amar, de se sacrificar, de passar solidariedade, de passar ensino, de passar temor de Deus, de passar valores. Não existe. Somente uma instituição que Deus criou, chamada família. Isso sim existe. E tudo isso acontece dentro do seio da família. Se ensina tudo isso. Será que tem uma instituição capaz de fazer tudo isso? Ou a pergunta é, quantas instituições se precisarão para que substituam cada uma dessas funções da família? Não existe nem existirá. O que acontece, irmão, com esses arranjos familiares, sendo levados pelo desejo, ou porque talvez o conceito progressista é, se ama, se tem amor, já é uma família. Isso totalmente em contra das Escrituras. É que esses arranjos não resistem aos ataques do mal. Porque o que Deus constituiu foi uma família cimentada sobre a rocha. Essa família, embora tenha problemas, dificuldades, ela aguenta o mal, aguenta a calamidade, aguenta um momento difícil vir, aguenta a perda, aguenta dificuldades financeiras, aguenta dificuldades com o casal, com os filhos, porque ela está fundamentada sobre a rocha, sobre a base do Evangelho de Jesus Cristo. Mas esses arranjos que chamam hoje de família, eles não resistem à tempestade da vida. E por isso você vê depressão, por isso você vê suicídio e um monte de coisas acontecendo. E uma das coisas que também não aguenta é o tempo. O tempo. As famílias de hoje, esses arranjos de famílias, não aguentam os embates do tempo. Porque somente uma família cimentada na palavra de Deus e tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo é que pode resistir. Por isso que você vê, por exemplo, por aqui, eu acho que tem mais de 45, né? Casado, o pastor tem um monte de anos com a sua esposa, e muitas pessoas. Não é por acaso, meus irmãos. Não, e eu espero chegar lá, né? Espero, em nome de Jesus, chegar lá na idade do pastor Ostênio, na idade dos meus irmãos ali. Eu não estou tão longe também não, né, irmão? Pense. Mas eu quero chegar lá dizendo, a minha mulher e eu, minha esposa e eu, conseguimos. E isso só pode ser tendo uma base no Evangelho de Jesus Cristo. Esses arranjos de hoje não vão aguentar o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não resistem. Não resistem. Porque não estão fundamentados na palavra de Deus. Não aguentam os desafios da vida, porque a motivação é totalmente desviada da palavra do Senhor. Então, há uma cultura de não esperar, de não aguentar. Os relacionamentos se unem 1, 2 anos, já parece que é descartável, não aguentam. Isso nos deve preocupar como igreja, porque não estamos isentos de acontecer também com os nossos lares. Uma das coisas que está corroendo o espírito da família é o individualismo dentro da família. Você tem mãe, pai e filho. Vamos por um exemplo, minha família, meus 2 filhos e minha esposa. Essa é uma estrutura de uma família. Com defeito, mas é uma família. Mas pode ser que eu esteja vivendo
a minha vida dentro desse grupo familiar, mas eu não faço parte desses 4, de um todo. Eu vivo minha vida, meu individualismo. Eu vivo minha vida eu. Meu filho vive a sua vida ele, se está unido comigo. Minha esposa vive a sua vida ela, de uma forma individual. Então vivemos os 4 juntos, mas não estamos juntos. Cada quem vive por si. E isso está corroendo. Então você vê, 4 pessoas, uma família linda. Mas pode ser que eu esteja vivendo uma vida de forma individual. Eu, pela minha parte, minha esposa esteja vivendo outra por outra, meus filhos estão vivendo outra. Então se passa uma falsa imagem de uma família só pelo fato de estarem juntos. Nós temos que ter cuidado com isso. A família é um todo. Se um membro da família adoece, todos adoecem. Se um membro da família passa mal, todos passam mal. Eu tenho que fazer parte dessa estrutura. Eu tenho que me importar com tudo o que aconteça. Esse individualismo tem que desaparecer das famílias. Porque ele, é como eu digo, tem pais que possivelmente de forma financeira eles estão presentes. Quanto custa? É quanto é isso? É tanto. Estão presentes. Mas não estão ausentes nas necessidades espirituais dos seus filhos, nas necessidades emocionais. Não sabem quem são os amigos dos filhos, não sabem quem é o melhor amigo da escola dos seus filhos, não sabem com quem seus filhos frequentam. Então o pai está presente para dizer quanto custa as coisas, mas não está presente para dar um conselho. Nós pais estamos para aquelas coisas que os nossos filhos podem manejar e para aquelas coisas que eles também não podem manejar. Nós estamos aí porque para isso Deus nos colocou. E o papel do pai, o papel da mãe, isso é intransferível. Intransferível. Pode ser que em algum momento da vida alguém execute o papel substituto de um pai e de uma mãe. Mas ninguém vai substituir o papel de um pai e de uma mãe. E por isso que você vê filhos na idade adulta, com um caráter grosso, que não aprenderam a amar, não sabem dizer eu te amo, não sabem dizer o rosto, eu te amo filho, eu te amo mãe, não sabem dizer. Você vê esses meninos de hoje em dia, e eles são uma fera, falando por telefone, mas são incapazes de dizer no seu rosto eu te amo, eu gosto de você. Não sabem esse tipo de relacionamento. E isso é o reflexo de quê? De pais ausentes, que estiveram presentes financeiramente, mas que não estavam presentes dando amor e dando carinho e sabendo a vida dos seus filhos. No futuro se torna isso. Então muito do que nós estamos vivendo, que nós dizemos, nós conseguimos superar isso. Às vezes não superamos nós, irmão. Às vezes aprendemos a viver com isso. E são coisas, traumas psicológicos que enfrentamos no futuro, que fazem parte do nosso passado, de ausência de um pai, de uma mãe, de alguma coisa no passado. Então, Deus está nos chamando hoje a nos abrir os olhos em relação a essa situação. Não podemos ser individualistas vivendo para nós, dentro do seio da família, mas vivendo para mim. Isso não agrada ao Senhor. Deus não quer isso para as nossas vidas. Outra coisa que pode acontecer também é idealizar em nossos filhos aquilo que nós nunca conseguimos. Não, eu quero para o meu filho aquilo que eu nunca consegui. Isso pode ser bom até certo ponto, mas não pode ser a qualquer preço. Mas esse desejo de que seus filhos alcancem tudo o que você não alcançou, muitas vezes você se torna uma pessoa permissiva. Não consegue dizer para o seu filho, olha, o que você está fazendo está errado. Não consegue porque entroniza o filho ao ponto de colocar o filho como se fosse um Deus. Entroniza o filho aqui, numa posição de que porque eu quero que ele tenha tudo aquilo que eu não tive. Isso parece ser uma motivação boa, né? Parece em certo ponto. Mas no meio do caminho você pode se perder, tentando idealizar em seu filho aquilo que você nunca conseguiu. Seu filho não é o projeto, nem o ensaio daquilo que você não conseguiu. Seu filho tem uma personalidade, seu filho tem que conseguir as coisas, ele tem que correr atrás das coisas, ele precisa se arrepender. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos e que eles entendam que Jesus é o Salvador e que se eles não aceitam o Salvador vão se perder. É isso que a gente tem que ensinar para os filhos. Então, às vezes, idealizamos os nossos projetos de vida em cima dos nossos filhos. E isso não é de Deus, não. Não é correto. E então, às vezes, não podemos dizer nada para o filho. Não, porque ele fica em depressão, porque ele fica no suco. Meus irmãos, então perdemos a autoridade sobre eles. Meus irmãos, queremos que os nossos filhos sejam felizes.
Queremos que nossas famílias sigam adiante no caminho do Senhor. E a mensagem de Deus hoje é que a família segue sendo prioridade. Começo de 2025. Se há outra coisa ocupando, eu vou falar por mim, pela minha vida, eu, Joyce Sanches, ocupando o espaço que corresponde para eu dar para meus filhos, eu preciso corrigir isso hoje. Eu preciso corrigir isso hoje. Você, pai, se tem alguma coisa que você está vivendo um individualismo e você não está colocando os interesses da família como um todo primeiro, e você está colocando você como vivendo de uma forma individual dentro do seu familiar, você se arrependa hoje. Hoje é o dia para recomeçar. Porque a família segue sendo importante. Em pleno século 21, a família ainda segue sendo importante para Deus. E é o projeto de Deus vir salvar as famílias da terra. Quando Deus pensou em salvação, pensou nas famílias. E quando Deus prometeu a Abraão, veja, parece contraditório, um homem que não podia gerar filhos. Uma mulher, na condição de Sara. E Deus prometeu para ele que ele abençoaria nele todas as famílias da terra. Ele não disse, eu vou abençoar as pessoas da terra. Não, ele disse, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então ele pensou na família. A Páscoa, que nós lemos agora, vamos aí em Êxodo, é um exemplo de como Deus pensou, projetou a salvação em família. Ele mandou para que o povo de Israel comemorasse a Páscoa de forma perpétua. Perpetuamente celebrareis a Páscoa. E vão escolher um cordeiro. E vão comer esse cordeiro em família. Se fosse muito grande, vocês podem chamar o outro. Chama o outro vizinho para comerem junto. Porque parece, segundo o que eu entendo das Escrituras, que Deus se comprasse mais em salvar a família. Não em salvar pessoas de forma individual, mas salvar a família. E eu digo isso porque quando Deus salva, Jesus se encontra com Zaqueu, e Zaqueu está lá, subiu uma árvore para ver Jesus. Jesus disse para Zaqueu, é necessário que eu vá à tua casa. Será que Jesus não podia salvar Zaqueu ali e continuar o caminho? Podia, mas ele precisou ir para a casa dele. Por quê? Porque mais pessoas da casa de Zaqueu iriam conhecer Jesus, iriam conhecer a salvação. Também vemos isso com aquele carcereiro de Atos. Eu vou fazer o quê? Ele estava agoniado porque pensava que os prisioneiros tinham saído. E a palavra do apóstolo foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, porque a salvação se estende à tua casa. Outro exemplo disso é o endemoniado gadareno, de Marcos capítulo 5. Ele, depois de estar sentado, vestido e em seu são juízo, ele pede para Jesus, Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus disse, não me siga não. Vai, conta para os teus, vai aos da tua casa, veja Jesus, vai aos de tua casa e ensina a eles quão grandes coisas Deus fez contigo. Porque a melhor forma de experimentar a salvação é em família. Hoje, Jesus nos chama como família à mesa. Ele nos convoca à mesa para comemorarmos junto o partir do pão e o vinho na Santa Ceia. Para lembrarmos. Veja, irmão, por que ele pede para que seja um cordeiro por família e em família? Porque essa comemoração durava 7 dias. Eles não faziam mais outra coisa. Eles preparavam o ano todo para esse dia. 7 dias de festa. E eles comiam o quê? Nesse jantar. 7 dias em família. Para quê? Para relembrar. 7 dias em família para quê? Quando teus filhos perguntam, pai, por que nós comemoramos a Páscoa? Aí então veio o ensinamento. E o pai dizia, não filho, nós comemoramos a Páscoa porque lá no Egito nós éramos escravos e ele nos libertou, ele nos tirou de lá com mão poderosa e mão forte e nos livrou do Egito. E quando ele mandou que o anjo iria passar, o anjo da morte, aí com as portas e os dinteles das portas iriam estar manchados de sangue, o anjo passava e a morte não chegava a nós. Então era um ensinamento. Esses 7 dias de festa era para ensinar aos filhos também sobre tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento e aquela história da redenção e da libertação do povo de Israel. Veja como Deus é maravilhoso.
Não é simplesmente para comemorar e fazer umas coisas. Não, era para que se cultuasse Deus. Para que em família todo mundo lembrasse e relembrasse. Era para mostrar as obras de Deus. E se comia em torno da mesa. Que é importante isso, em torno da mesa. Muitos temos perdido isso, a comunhão da mesa. E isso faz falta. Faz falta em nossos lares. Necessitamos recuperar isso. Porque o Cordeiro que está destinado para salvar a todas as famílias é Jesus. E Ele ainda é Salvador de toda a família. Minha família pode estar desestruturada. Daniela falou sobre um desafio ali, né? Só apenas de um desafio. Mas em 16 anos que temos, já quase, a gente passou quase 3 anos de namoro, temos uns 20 anos juntos. Temos passado muitos desafios e seguiremos passando. Muitos outros. E o que tem sido o que marcou a diferença em nossas vidas até hoje, para Deus, né, nos sustentar, é que nós temos trazido a Deus para dentro de nossas vidas. E quando eu estou errado, eu tenho que baixar a cabeça. Daniela tem seu caráter, ela está errada. Baixa a cabeça também, porque na hora do conflito, meus irmãos, a gente tem que ver Jesus em torno do lar. Todas as nossas vidas giram em torno a Ele. E nós sabemos que a gente precisa se ajeitar como família. E hoje, 2025, nós temos que tomar uma determinação sobre as nossas famílias. E é isso que Deus quer. Para restaurar as famílias, para restaurar os lares, para restaurar o casal. Muitas vezes temos passado desafios tremendos como casal, como pais. Situações muito complicadas. Que todo quem é casal aqui sabe o que é, né? E Deus nos tem sustentado até hoje. E nos seguirá sustentando. Então, Ele não tem sua mão. Ela não chega a não ser poderosa ao ponto de nos salvar. Ele salva. Ele continua restaurando. Ele continua sarando casamentos. Ele continua, desde que a pessoa ponha sua confiança em Jesus e peça perdão a Deus e diga: Senhor, eu quero minha vida restaurada, meu casamento restaurado, minha relação com meus filhos restaurada. E Ele é capaz de fazer. Não há família nenhuma, por muito quebrada que esteja, que o poder de Deus em humildade não possa restaurar, não possa levantar e não possa colocar essa família no lugar de preponderância. Porque é isso que Deus faz. Constantemente nós vemos ali, irmão, pessoas que chegam de fora com estruturas, anos, às vezes nem casados, e chegam aqui, começam a receber discipulado, começam a receber um ensino, aí vão, casam, batizam, e é isso que Deus faz, para isso que Deus mandou a igreja. Por isso, quando eu vejo as pessoas se casando, se batizando e fazendo aquelas coisas, eu digo: Deus está salvando as famílias. É isso que Deus faz, e para isso é que Deus tem a igreja no mundo, para restaurar essas famílias que ainda estão nessa situação. E Ele pode fazer. Nós, como cristãos, também passamos por desafios, momentos difíceis, momentos que pensamos que já acabou tudo, que não vai ter jeito mais. Mas Jesus chega e Ele restaura, e Ele renova, porque isso é o que Ele faz. Ele é capaz de fazer. Hoje, a irmã de manhã, a irmã Susane, a ministra de música, cantou uma música sobre Jesus, e essa música tem um trecho que diz que Jesus é capaz de salvar, né? Então, Jesus é capaz de salvar as famílias, de salvar os casamentos e de salvar tudo, meus irmãos. Não está perdido todo, nós temos Jesus. E Ele pode fazer a diferença em nossas vidas. Meus amados, que Deus nos abençoe. Vamos comemorar a Santa Ceia. E Ele nos chama em torno da mesa. Ele nos faz esse convite de honra. Porque se eu penso, irmão, do lar que eu vim, e agora Deus me chamando, me fazendo ministro da palavra, e me chamando para eu participar dessa mesa, eu não tenho mais que agradecer, senão dizer: meu Deus, obrigado, porque a salvação chegou à minha casa, salvou meu pai, salvou minha mãe, salvou meus irmãos, e o Senhor fez maravilhas e continuará a fazer as suas maravilhas no meu lar. Então, hoje, tome a ceia com essa reverência, com essa gratidão de que você está sendo convidado à mesa com Jesus. Isso é uma honra muito grande que não podemos perder. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por cada família aqui. O meu único pedido, Pai, é que o Senhor restaure a todas as famílias que estão aqui presentes. O Senhor conhece todas as coisas.
E o Senhor também é capaz de fazer tudo o que nós te pedimos segundo a tua vontade. E tua vontade é amar e restaurar a família. Então, pedimos por todas as famílias aqui, por todos os conflitos que possam estar atravessando as famílias aqui, que talvez pensem que não tem jeito, que não pode mais. Jesus pode fazer. Restaura, Senhor, restaura as famílias, Pai, restaura a relação dos pais com os filhos, restaura a relação de irmãos com irmãos, restaura a relação dos casais, restaura nossas famílias, Pai. O Senhor pode fazer isso. Nos ajude como família, ajuda a tua igreja, porque o Senhor providenciou um cordeiro por família, porque o Senhor se comprasse em salvar a família. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e passemos uma excelente semana.